considerando o politicamente incorreto nos anos 80 e 90. Afinal, era uma outra época, outra geração. Nos anos 80, eu era uma criança trans. Sim, nos anos 80 havia crianças trans. Porém, esse assunto jamais seria debatido nesse período. E no final dos anos 90, pro comecinho dos anos 90, eu era uma pré-adolescente. Nessa época, havia um quadro no programa Show de Calouros, apresentado pelo comunicador Silvio Santos, no Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido na época também como TVS. E esse quadro trazia mulheres trans, travestis e transformistas. A maioria das participações eram com travestis. E isso era uma grande referência para mim. Através de todo aquele glamour, de toda aquela beleza, de toda aquela feminilidade das mulheres trans que se apresentavam no Show de Calouros, as perguntas que eram feitas para ela, as especulações. Eu era uma criança, eu era uma pré-adolescente e aquilo lá me obcecava, me fascinava. Eu tinha muita curiosidade. E por incrível que pareça, esse programa, esse quadro acontecia num horário nobre da televisão brasileira, no domingo, onde todas as famílias estavam sentadas de frente à televisão para assistir. A família tradicional acompanhava esse quadro. E olha que existia muito conservadorismo nesse período. Eu enxergava através delas a possibilidade de ser mulher. Aquilo que estava dentro de mim, dentro da minha alma, a minha travestilidade que estava presa em mim, que eu era obrigada a esconder, através delas eu conseguia enxergar a grande possibilidade de um dia ser como elas também. O Brasil se despede de uma das personalidades mais icônicas da televisão brasileira, Silvio Santos, com uma carreira que atravessou décadas. Silvio Santos marcou gerações e se consolidou como um dos maiores comunicadores do país. Embora sua trajetória tenha sido repleta de momentos memoráveis, é importante refletir sobre seu impacto, especialmente no contexto da representatividade trans na mídia. Os anos 80 e 90 foram tempos diferentes. Uma era em que hoje consideramos politicamente incorreta. Em muitos casos, Silvio Santos, com seu estilo único e carismático, foi responsável por levar ao público um conteúdo diversificado e por vezes polêmico. Entre os muitos quadros que apresentava o Show de Calouros, foi um marco para a comunidade LGBTQIA+, especialmente para as travestis. Naquela época, em um Brasil ainda mais conservador, o Show de Calouros foi uma das raras plataformas onde travestis e mulheres trans podiam se apresentar e ser vistas pela sociedade. Para muitos que cresciam assistindo à televisão, era através daquele quadro que começavam a enxergar a possibilidade de ser quem realmente eram. Para muitas que cresciam assistindo à televisão, era através daquele quadro que começavam a enxergar a possibilidade de ser quem realmente eram. Para uma criança ou pré-adolescente como eu, nos anos 80, que se identificava com a identidade trans, ver alguém semelhante a si na tela tinha um impacto profundo. E a possibilidade de sermos mulheres. Silvio Santos, mesmo que talvez sem intenção, acabou por abrir uma porta importante. Ele proporcionou à sociedade a oportunidade de ver que as pessoas trans existiam, que estavam ali, ao vivo, se expressando e sendo julgadas como qualquer outro participante. Foi um passo inicial em direção à visibilidade, em uma época em que ser trans era ainda mais desafiador do que hoje. Ao nos despedirmos de Silvio Santos, não podemos deixar de reconhecer essa faceta do seu legado. Ele foi um comunicador à frente do seu tempo em muitos aspectos, e sua contribuição para a representatividade trans, mesmo que indiretamente, deve ser lembrada. A televisão brasileira perde um ícone.
e a comunidade trans um dos primeiros espaços onde pôde ser vista e reconhecida, ainda que de maneira inicial e tímida. Que seu legado inspire futuras gerações e continue lutando por mais visibilidade, respeito e igualdade para todos, independente da sua identidade de gênero. Com certeza, muitas pessoas que assistirem esse vídeo irão contestar, irão ir contra a minha opinião aqui. Porém, eu acredito que a maioria das mulheres trans, das travestis, da minha época, que viveram a minha época, da minha geração, irão concordar comigo. Naquela época não se tinha internet para você pesquisar sobre corpos trans. Era o que aparecia na televisão, anos 80. Aquilo realmente era referência para muitas de nós. Em pleno domingo, a família tradicional sentava à frente da televisão, no horário nobre, para assistir os corpos e as belezas trans nesse quadro no Show de Calouros. Obrigada, Silvio Santos, por ter deixado na história essa visibilidade, o talento e a beleza desses corpos trans, desses talentos trans, na história da televisão brasileira.